programa Isso é Agro. Oferecimento IMAC, PREM, Programa de Reinserção e Monitoramento. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Isso é Agro, programa que mostra a força do campo e as histórias que movimentam o agronegócio brasileiro. E o programa de hoje ele é especial. Nós acompanhamos durante 9 dias o Estradeiro da FAMATO, uma jornada que reúne produtores rurais de Mato Grosso para entender na prática os desafios da logística no transporte da nossa produção, da lavoura até os portos do norte do país. Uma viagem que mostra os caminhos da soja brasileira e os gargalos que ainda precisam ser superados. Depois, vamos mostrar também como a representatividade do produtor rural vai muito além da porteira da fazenda, influenciando decisões importantes que ajudam a desenvolver o país e levar progresso para regiões que antes eram esquecidas. E ainda tem uma história inspiradora, a trajetória de José Catarino, um dos pioneiros da apicultura aqui em Mato Grosso, que transformou a sua paixão pela ciência em empreendedorismo no campo. E para fechar, a nossa receita da semana, brócolis gratinado com molho branco, uma opção perfeita para acompanhar aquele churrasco do fim de semana. O Isso é Agro começa agora! Produzir é apenas parte da história. Depois que a soja ela sai da lavoura, começa uma jornada que pode percorrer milhares de quilômetros até chegar aos portos de exportação. E para entender de perto esse caminho, produtores de Mato Grosso participaram do Estradeiro da FAMATO, do campo ao porto, uma expedição que percorre rotas logísticas estratégicas aqui para analisar os desafios do transporte da nossa produção. Durante 9 dias, o grupo percorreu rodovias, portos e corredores logísticos que ligam o coração do agronegócio brasileiro ao mercado internacional. E antes de chegar ao navio, cada grão ele percorre uma longa jornada. Uma jornada que começa aqui, nas lavouras de Mato Grosso, e atravessa milhares de quilômetros de estrada. Durante 9 dias, nós percorremos quase 5.000 quilômetros, acompanhando produtores pelo caminho que a soja percorre do campo até o porto. Uma viagem para entender como funciona a logística de um dos maiores polos produtores de alimentos do planeta. Porque produzir é apenas parte da história. O verdadeiro desafio começa quando a safra precisa sair da fazenda. Hoje, para trazer um saco de soja de Sinop a Miritituba, você paga R$20 em média. É um absurdo. O produtor recebe para produzir um saco de soja em torno de R$100 bruto. Desconta FETAB e Fundo Rural, não sobra R$100. E você paga 20 de frete para trazer para o porto de Miritituba. E daí você tem todo o transporte daqui até Santarém ou Vila do Conde para embarcar nos navios e todo o frete marítimo para chegar até a China, que é o nosso grande parceiro comercial, grande importador. Então o Brasil tem que avançar nessas questões para não tirar a competitividade do produtor brasileiro. Ele pesa muito na conta, né? Nós seríamos mais competitivos, né? Mas eu vejo hoje o soja não está fechando a conta em nenhum lugar, né? Não fecha nem nos outros países, nem no nosso país. Mas essa conta, nós estamos no centro do Brasil, né? Hoje, região de Lucas e Sorriso aqui. Com certeza pesa muito na conta. Nós estamos num lugar que é muito bom o clima, só que todos os riscos que nós corremos, todas as fiscalizações que batem do produtor, que desanima. Agora essas mudanças, reforma tributária, a questão ambiental, tudo isso acaba por tirar, digamos assim, aquela vontade do produtor em melhorar o seu negócio, em aumentar a sua produtividade. Eu falo que hoje um sentimento do produtor rural, que a gente vem conversando hoje, tem oportunidade via sindicatos rurais, que a gente vem conversando, o sentimento hoje do produtor
ele está pensando se compensa correr todos esses riscos para não ter retorno, né? Levar toda essa carga, todas essas obrigações em cima dele. Então eu acho que esse é o sentimento. A gente sempre espera que melhore o produtor, ele ter muita fé, é muito otimista. A gente acha que pode ser um momento, mas se esse momento demorar mais de 1 a 3 anos, eu acredito que vai ter muito produtor, como já está acontecendo, sendo fora da atividade. Mato Grosso é hoje o maior produtor de soja do Brasil. Em algumas safras recentes, a produção já ultrapassou os 50 milhões de toneladas. Desse volume gigantesco, cerca de 30 milhões de toneladas seguem para exportação. E toda essa produção precisa percorrer milhares de quilômetros até chegar aos portos. E aí começa um dos maiores desafios do agro brasileiro, a logística. Para entender a dimensão dessa operação logística, vamos transformar essa produção em caminhões. Considerando uma safra de 50 milhões de toneladas, seriam necessárias aproximadamente 1.400.000 viagens de caminhão para transportar todo esse volume. E se todos esses caminhões forem colocados em fila, formariam uma linha de mais de 30 mil quilômetros de extensão. Todo o sistema está estrangulado, né? Está estrangulado, não tem mais aonde aumentar esse fluxo de veículos. E está aí, Mato Grosso, hoje nós estamos coando aqui para o Arco Norte, para Miritituba principalmente, 17% da nossa produção. Então, estamos observando que realmente nós estamos numa situação difícil porque Mato Grosso vem crescendo a sua produção e não temos mais alternativas, né? O sistema aqui realmente não tem mais onde acolher e receber esse aumento de escoamento de produção do Mato Grosso. E, logicamente, Pará também vem desenvolvendo as suas culturas, observamos isso nas margens da rodovia e todos os pontos que a gente chega ao estrangulamento. Mas a logística não é apenas volume, ela também é custo. Estudos internacionais mostram que transportar soja do Mato Grosso até o porto pode custar entre 70 e 90 dólares por tonelada. Nos Estados Unidos, esse custo costuma ficar entre 35 e 50 dólares por tonelada. Ou seja, em muitos casos, o produtor brasileiro paga quase o dobro para levar a mesma carga até o mercado internacional. Mas o impacto da logística não afeta apenas o produtor. Ele atinge toda a economia brasileira. Essa diferença representa algo de R$500 bilhão por ano. Dinheiro que poderia estar sendo investido em infraestrutura, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Nos últimos anos, houve avanços importantes. A BR-163 passou por concessões e melhorias estruturais reduziram o tempo de viagem. Mas quando a safra é recorde, a pressão sobre o sistema logístico aumenta. Na chegada aos terminais do Arco Norte, vimos um dos principais gargalos desse sistema. Aqui a gente está jogado, né, basicamente, né? A gente está largado no relento, aí não tem um banheiro para a gente fazer as necessidades básicas. Até os colegas aí, ó, passando dificuldade, passando fome, a gente passa fome muitas vezes aqui. Se não for os meninos vendendo marmita para nós, a gente passa aperto, passa dificuldade. E aqui tá muito fácil de resolver a situação aí, é os órgãos públicos pegar e tomar parte sobre isso aqui para poder solucionar, né? Aqui são muitos pais de família, eu sou pai de família, tem um monte de gente que trabalha aqui, é pai de família, e não tá merecendo, não tem que estar merecendo esse descaso, isso aqui é um descaso. Você tá vindo de onde? Eu parei pra triagem ali no Mirianzinho e tô retornando agora a fila, né? Mas eu tô desde sexta-feira. Você tá carregado com o quê? Soja. Soja. Essa soja veio de onde? Essa soja veio de Sinop. Sinop. Pois é, muito produto de Mato Grosso sendo exportado para cá e o caminhoneiro passa essa situação. Quanto tempo que o pessoal tá demorando para descarregar aqui? Olha, se não for preciso passar nas triagens, no mínimo 40 horas. Durante o pico da safra, caminhoneiros podem esperar dias para descarregar. E quando o caminhão para, o custo continua correndo. A logística não é apenas uma planilha de números. Ela é vivida por milhares de pessoas que passam dias e noites na estrada garantindo que a produção continue em movimento.
Como o fluxo logístico de Miritituba é muito grande e o preço do frete é atrativo, o pessoal de fora acabou vindo para cá, entendeu? E aí tá tendo um colapso logístico. Isso aqui é uma falha logística, não tem outro nome. Isso aqui é uma falha logística das transportuárias, isso aqui é uma falha logística dos PACs, entendeu? É complicado, cara, e a gente fica a mercê. Muitos colegas, pai de família tá aqui, e a situação tá triste, entendeu? E a gente só pede o mínimo, dignidade. Não tem assistência de nada aqui, de nada. Pode entrevistar os companheiros, qualquer um aqui, ó. Não tem... Acabou a água, passa sede. Se tiver acabar a água da tua garrafa, tu passa sede. Se tiver água no caminhão, botar na geladeira, tu vai passar sede. Que esses dias... Na tua cozinha, tu vai passar fome. Esses dias não saiu o negócio da justiça, que era para dar água, comida, banheiro e coisa. Cadê? Não tem, não vem, nunca teve, isso é mentira. É inegável que essa estrutura aqui beneficia muito a parte de frete e a chegada nos países que importam o produto nosso. Só que o desrespeito das autoridades, do setor público, com esse pessoal que fica aí, nós paramos, conversamos com o motorista que está 2 dias na estrada, o cara numa noite andou 2 quilômetros, são 30 aqui da entrada para chegar no porto. Então, gente, é um descaso com o setor produtivo isso. Então, é um setor que traz divisa para o nosso país, que faz a diferença na balança comercial e é tão desassistido pelo poder público. Então a gente espera que tenha consciência um dia a gente possa mudar esse quadro. A indignação total do que está acontecendo aqui, né? Nós vimos falar, né? Você via pelas redes sociais aí, mas o importante é que as pessoas venham aqui e vejam em loco o que está acontecendo, né? Então a indignação é total, nós precisamos fazer alguma coisa para que isso mude, né? Para que isso mude, porque esse aqui é um dos principais meios de transporte, de exportação, né, das nossas divisas, a riqueza do nosso país, que está trazendo divisas para o país, né, mandando soja para fora e vindo dólares para o país, e sendo que o governo federal não está nem ligando para isso, né, ainda fica chamando o produtor de fascista e coisas mais, né? Então, o produtor rural e o caminhoneiro precisa ser tratado diferente, precisa ser tratado com respeito, né? Com admiração, porque é o que está carregando o Brasil nas costas hoje, é o agronegócio, né? Isso sempre nos preocupou, né? Porque cria um caos muito grande nesses 30 quilômetros aí. Vocês puderam ver a fila aí de 30 quilômetros de fila de carreta, né? Então a gente precisa estruturar melhor isso aqui para poder receber essa riqueza do nosso país, né? Aqui então a gente recebe uma grande parte da riqueza do país, então a gente precisa melhorar essa infraestrutura nossa aqui para que possa passar por aqui toda essa soja. As soluções existem e muitas delas são relativamente simples. Pátios organizados para caminhões, melhor gestão de fluxo e integração entre modais. Aqueles últimos 30 quilômetros, aquilo é um gargalo de difícil solução. Ali tem problemas ambientais, ali fica muito próximo do rio, ali é um lugar que talvez uma negociação de 1 metro quadrado seja uma negociação muito cara. O porquê de não fazer, digamos que 50 quilômetros antes de chegar ali, fazer um grande espaço de triagem? Exemplo assim, um espaço que caiba aí 3.000 caminhões. Aqueles 3.000 caminhões seriam liberados ali gradativamente. Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Lá vai os caminhões direcionados para aquelas empresas já dentro da capacidade de cada uma das empresas. Agora ali é muito complicado de fazer, porque ali já tá na beira do rio, já está na parte mais estreita do funil, e eu acredito que se fizer algo a 50 quilômetros dali, vai ser uma operação mais eficiente, mais barata, e vai evitar todo aquele transtorno que existe naqueles últimos 30 quilômetros ali. A ampliação das hidrovias e ferrovias também podem reduzir custos e diminuir pressão sobre rodovias. Essa riqueza que a gente vê aqui, ó, em Santarém, com esse potencial de navegação que existe nesse Brasil nosso, rapaz, é fantástico. Falta comprometimento, né? A gente vê que as autoridades
tanto paraense, tanto na gestão federal, precisaria olhar mais clinicamente, né, para poder saber o que precisa ser investido. Para a gente ter aproveitamento, né, desse transporte sobre a navegação aí, que é um dos mais baratos do mundo, né? Todo mundo sabe disso e nós precisamos de explorar. Então, tá aqui, Deus nos deu essa situação assim de vantagem perante a outros países. E o Brasil não sabe aproveitar. Nós estamos nesse estradeiro, tem o objetivo de mostrar aos presidentes de sindicato que aqui estão justamente as vantagens que tem em se transportar, né, se escoar a produção por via hidroviária. É o transporte mais barato que existe no mundo. É o transporte mais barato, exemplo disso que os Estados Unidos, toda a produção americana é transportada via hidrovias. E nós temos que avançar nisso, nós temos que destravar, porque se vejam, uma composição dessa aqui leva 12 barcaças, cada barcaça leva 56 bitrens. E o rebocador que empurra isso aí é um rebocador de 4.000 CVs em média, né? É um rebocador de 4.000 CVs. Agora 600 caminhões, quantos 1.000 HPs tem de potência? Então isso aqui não tem desgaste de pneu, não tem rolamento, o consumo de diesel é infinitamente menor, né? Você tem uma redução de vidas que são ceifadas, que nós vimos aí o eixo da 163, que é um verdadeiro caos. Ontem nós presenciamos 2 acidentes com vítimas fatais e todo dia tem acidente. Então eu digo assim, o Brasil tem que acordar para os reais problemas e resolver a questão de infraestrutura. Nós temos que resolver esses gargalos para nós podermos avançar. Porque o Brasil perde competitividade justamente pela ineficiência que tem nesta questão aqui. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Mato Grosso lidera essa produção, mas quando a logística trava, parte dessa competitividade se perde. Nos últimos anos avançamos, o Arco Norte ganhou força, as rodovias melhoraram e novos modais começaram a surgir. Mas a produção cresce em ritmo acelerado e a infraestrutura precisa acompanhar. A gente às vezes reclama, mas o nosso Mato Grosso está andando até bem, né? Pelas estradas, por tudo. Mas a gente vê que a escoação aqui é muito importante e que requer muito investimento ainda, mas que tem um amplo para crescer, né? Crescer muito ainda e levar para todo lado que nós produzimos. Isso é muito importante para todos. Falta eles se conscientizar que isso realmente é importante. Né? Depois de quase 5.000 quilômetros, uma certeza ficou clara. O agro brasileiro é gigante, mas a competitividade não depende apenas da lavoura, depende do caminho até o porto. Produzir é agro, mas escoar bem também é. Mas o estradeiro vai muito além de observar estradas e portos. Ele também mostra a importância da representatividade do produtor rural. Quando os produtores se organizam, participam e acompanham de perto as decisões que impactam o setor, eles ajudam a construir soluções que beneficiam toda a sociedade. Foram 9 dias e quase 5.000 quilômetros percorridos, acompanhando produtores pelo trajeto da soja, do campo até o porto. Essa não foi apenas uma viagem técnica, foi uma oportunidade de enxergar de perto como a logística funciona na prática e como ela impacta diretamente a competitividade do Estado. E ao longo desse percurso, ficou claro que quando o produtor participa, acompanha e se posiciona, os resultados aparecem. Ouvir quem vive a produção diariamente traz uma visão diferente. Eles não analisam a logística apenas como um dado técnico. Eles enxergam o reflexo dela na margem, no planejamento e na tomada de decisão. Era um estradeiro que a gente já vinha pensando nele há algum tempo,
trazer, né, os nossos presidentes de sindicatos, que são a maioria produtores, né, para ver a realidade aqui do que está acontecendo, né. Ouvimos lá no Mato Grosso muitas reclamações em relação principalmente aqui a Miritituba, né, ao descarregamento dessa soja, e ontem nós pudemos ver essa realidade, né. É uma realidade, na verdade, que poderia ser resolvida com pouca coisa, né. Pouquíssimo trabalho ali resolveria tudo aquilo ali, né? Então nós vamos tentar, na nossa volta, conversar com o senador, com o deputado federal, para ver o que nós realmente podemos ajudar em relação a isso, né? A gente fica preocupado com a nossa infraestrutura, né? A gente poderia ter uma logística ajudando o país inteiro, né? Porque cada valor que fica mais para o produtor rural, ele acaba se espalhando no país, né? E hoje, com a estrutura que nós temos hoje, grande parte se perde até chegar nos portos, né? Então, tomara que esse estradeiro tenha consequências boas, né? Seja positivo, que o governo olhe para nós, olhe para o Centro-Oeste, né? E invista mais. E não é só para o produtor rural, mas para toda a sociedade do Centro-Oeste que necessita de uma logística melhor. A experiência amplia o entendimento. Quando o produtor conhece o caminho completo, ele passa a discutir soluções com mais propriedade. Quem acompanha o estado há mais tempo lembra da realidade de anos atrás. A BR-163 era símbolo de incerteza, atrasos e dificuldade operacional. Hoje o cenário é diferente. Houve concessões, duplicações e melhorias estruturais importantes. Ainda existem desafios, principalmente em períodos de safra cheia, mas a evolução é evidente quando comparada ao passado. Esse avanço não aconteceu por acaso, ele é resultado de mobilização, diálogo institucional e cobrança organizada. Para o Mato Grosso eu vim em 88, né? Então nós encaramos uma realidade bem diferente que nós estamos hoje. Nós só temos a agradecer como que melhorou, né? Mas realmente o povo aqui é guerreiro, né? Mas precisa, tipo a Ferronorte lá tem que sair, né? Porque já tirava bastante esse sufoco de caminhões, né? Sim. Mas realmente isso aqui também se expandir mais é maravilhoso, mano. Agora uma pausa estratégica nessa missão, porque além de acompanhar de perto por onde passa a nossa produção, essa viagem também é momento de convivência. É onde os produtores trocam experiência, fortalecem relações e compartilham histórias. E eu aproveitei para dar uma missão extra para o Rui, conhecido no grupo pela descontração e pelo bom humor. Por alguns instantes, ele virou um repórter oficial da nossa equipe e foi apresentar um dos pontos mais tradicionais de Santarém. E agora nós estamos aqui no Mercadão, só que não vai ser eu que vai ser o repórter nessa parte da matéria não, vai ser o Rui. Rui, agora eu vou passar o bastão para você aí, para você mostrar como funciona esse Mercadão aí. Que responsabilidade, né? Bacana. Vamos lá, vamos lá. Chegando no Mercadão Municipal aqui em Santarém, vamos ver as espécies de peixe que Mato Grosso não tem. Isso aqui pelo jeito é o pirarucu, né? Alguns conhecem. Seu Edson, o que tá achando do Mercadão aqui em Santarém? Ele é o homem da pecuária, mas hoje nós estamos aqui vendo peixe. Eu estou curioso, muita espécie de peixe que eu não conhecia. Bacana, né? Então eu estou chegando agora. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Aqui, o que seria isso aqui, moça? Aqui? Isso. É a carcaça do pirarucu. Carcaça do pirarucu. Ali atrás já tinha a carne, o filé, aqui a carcaça do pirarucu. Vamos lá. Só uma curiosidade. O pintado, isso aqui é pintado, moço. Caixara. Caixara, né? Lá em Mato Grosso é bem maior, né, seu Edson? Olha o tamanho dele aí. Vamos lá. Redivo, o homem do grão, o que tá achando aí do mercado municipal? Aqui hoje é peixe, vamos falar de peixe. Olha aqui tem umas espécies bonitas, né? Qual é a diferença dos dois? Esse é o caixara e esse é o pintado. Isso.
Bacana, tem um pirarucu também, mais uns peixes, arraia, carne de arraia ali, ó. O cuiabano é o especialista em peixe. Hoje nós estamos no paraíso, né? Chega com nós. Como que é o nome desse peixe aqui? Senhora, como que é o nome desse peixe aqui? Tamatá. E faz como? Cozido? Cozido, né? E vende bem? Vende. Vamos para mais, tem mais peixe. Aqui é o acompanhamento dos peixes. Dá licença. Aqui é o quê? Dá uma olhada nos líquidos. É os comprimentos do peixe, tem muito. Vamos dar uma andada a mais. Qual que isso aqui é pimenta? O que é isso aqui? Para acompanhar com peixe? É. Esse aí é o molho de tucupi. O tucupi é o suco que sai da mandioca, da folha da mandioca que vocês comem a maniçoba. Isso, viu? É uma variedade dentro do Mercadão. Hoje nós estamos com o pessoal da pecuária aqui, do grão. E dá uma olhada na variedade. Que peixe aqui também é o pirarucu, né? Já só o filé. Bacana, tem muito pirarucu. Vamos aqui. O presidente da FAMATO, que repórter pelo Um Dia, o presidente da FAMATO, o que está achando hoje da feira do mercado aqui do pescado, né? Que está um sucesso, tem peixe de todo jeito. E o cuiabano é especialista em peixe, você já está levando o tempero. Pimenta do reino, comprando a pimenta. Como é que chama a outra pimenta ali no caldo? Como é que chama? Tucupi, né? Tucupi. Tem demais aqui. Então vamos ficando por aqui. Agora vamos passando para quem é de fato o profissional da área. Um abraço, ficamos por aqui. E o Rui provou que até pode não largar o agro, mas já tem futuro como repórter itinerante. A principal percepção dessa jornada é que a infraestrutura ela não evolui apenas por necessidade, ela evolui quando existe participação ativa do setor produtivo. Conhecer o trajeto fortalece o debate, não apenas uma cobrança genérica, é uma cobrança fundamentada. Presidente, depois de 4.000 quilômetros percorridos aí, qual que é a sua avaliação final desse estradeiro? Sucesso total? Verdade, a gente fica feliz, né, por estar retornando todos com saúde, todo mundo está aqui feliz, né, por essa rodada que fizemos, esse estradeiro que a gente fez agora em 2026. Começamos lá pelo 63 e estamos encerrando aqui, entrando no Mato Grosso novamente, aqui na cidade de Cocalinho, onde a gente veio pelo Tocantins, São Miguel do Araguaia e agora entramos aqui dentro do Mato Grosso. Quer dizer, resultado excelente, eu acho que deu para a gente perceber e sentir, né, a transformação, o que está acontecendo, dizer, ter noção um pouco mais da nossa logística, a estrutura que nos atende, tanto lá em Miritituba, também aqui em Colinas do Tocantins, onde tem a unidade que é uma alternativa do transbordo para nós também, e conhecer mais a realidade do Brasil. Eu vejo que a gente conheceu uma região nova, muitos que estão aqui nunca tiveram a oportunidade de estar fazendo essa rodada como nós fizemos. E a gente sente assim que nós estamos no Mato Grosso, que é um estado diferente. Mato Grosso está muito bem cuidado, Mato Grosso está uma estrutura hoje que a gente não pode reclamar, porque precisa de mais? Precisa, mas nós temos um trabalho muito bem feito pelo nosso governador. E tem coisas para ser ajustada? Tem, mas a questão do Pará mesmo, a gente viu a estrutura que nos atende. Quer dizer, precisa de uma atenção das autoridades lá do Estado. A gente percebeu que não existe isso. Então vamos ter que interferir através do nosso governador, fazer essa política de boa vizinhança, buscar meios para poder melhorar aquela infraestrutura lá, para poder nos atender, porque ali é um escoamento das nossas riquezas, né, que é a produção. E é por isso que a gente fez, por isso que a gente quis mostrar isso, não só para esse time que está aqui, mas vocês que nos acompanham, conseguiu mostrar para o Brasil. Nesses dias de estrada, o que eu vi foram homens e mulheres que não estão preocupados apenas com o que acontece dentro das suas fazendas. Eles entendem que melhorar estradas,
Organizar vias, reduzir custos e integrar modais significa muito mais do que escoar grãos. Significa desenvolvimento, significa oportunidade, significa melhorar a vida de muita gente. Tudo está interligado: produção, logística, emprego, renda, qualidade de vida. E isso ficou claro ao longo desses quase 5.000 quilômetros. E se Mato Grosso melhorou, se Mato Grosso se desenvolveu, foi porque o agro se organizou. Ou melhor, foi porque os produtores de Mato Grosso decidiram participar da construção desse estado. Daqui a pouco você vai conhecer a história de um dos pioneiros da apicultura em Mato Grosso. Um químico que encontrou nas abelhas um verdadeiro laboratório natural. A gente volta já! Conclusão de um dia igual a esse, talvez te remeta ao futuro. Eles estão sempre um passo à frente, né? Próximo simpósio é garantido, eu vou estar lá. Por quê? Porque eu quero estar um passo à frente com eles. Eu sei que eles propõem, é possível, é o futuro, entendeu? Eu tenho que estar junto. 12º Simpósio Nutripura. Quando a gente virou família, cresceu em mim um amor tão grande que eu quis virar gigante só pra proteger vocês. Aí eu entendi que proteger significa cuidar de cada detalhe, pra gente aproveitar cada momento. E no Sicredi nós temos seguros que dão suporte pra gente viver com tranquilidade. O nosso gerente cuida de tudo. Esse também é gigante. Papai, que segura! Seguros no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. A ciência sempre fez parte da vida do José Catarino. Químico de formação, ele sempre foi apaixonado por entender como as transformações acontecem na natureza. E foi justamente essa curiosidade que o levou a descobrir um universo fascinante, a apicultura. Durante anos, o senhor José Catarino Mendes viveu cercado por fórmulas, reagentes, vidrarias e cálculos precisos. Como químico, ele aprendeu que tudo na vida é transformação, que nada se perde, tudo reage, tudo se transforma. Mas foi fora do laboratório que ele encontrou a reação mais fascinante de todas. Porque se existe uma química perfeita, ela acontece dentro de uma colmeia. As abelhas também são cientistas. Coletam matéria-prima da natureza, processam, transformam, armazenam, controlam temperatura, umidade, tempo de maturação. Ali dentro, cada gota de mel é resultado de um processo bioquímico complexo, exato, quase matemático. No laboratório, o Sr. José misturava os elementos. Na colmeia, ele passou a observar enzimas naturais fazendo o trabalho silencioso da transformação. Antes, eram fórmulas no papel. Agora, era um néctar virando outro líquido diante dos seus olhos. E foi assim que um químico se apaixonou por outra química, a química da natureza. E o José Catarino agora nos convida a conhecer o seu mel mais famoso, o mel do Pantanal. Um mel que não nasce apenas da flor, nasce da água, do ciclo das cheias, do silêncio das manhãs e do canto distante das araras. Mas antes de provar esse ouro pantaneiro, a gente faz questão de voltar um pouco no tempo. Vamos conhecer o lugar onde tudo começou, a pequena comunidade onde ele nasceu, aqui no coração do Pantanal mato-grossense. É ali que a história ganha raiz. Sou Catarina dessa comunidade.
Então ele está explicando para a gente aqui toda essa mudança que teve aí, advindo do garimpo, que trouxe para a comunidade aqui. Hoje a maioria das pessoas já foi uma região muito conhecida pela questão da produção da banana. É banana. Hoje o garimpo já tomou conta como principal fonte de renda da população local. Mas o mel está vindo aí, né, Catarina? E geralmente a comunidade, os que têm terra, por exemplo, o pessoal da Teca, os grandes fazendeiros oferecem esse espaço para que a gente desenvolva essa atividade. Aqui é o Pantanal Alto, não é o Pantanal Baixo. Daqui 20 quilômetros a gente começa o Pantanal mais baixo, que chamamos Pantanal Alto ou lixeiro, né? Como a gente fala, nós caboclos que chamamos de lixeiro, ou furabucho para alguns, né? Então a gente vai perceber que a gente vai ter oportunidade de andar lá nessa fazenda onde a gente está, de Mauro de Arruda, é um dos fazendeiros aqui, dos pecuaristas dessa região, que nos ofereceu. A gente tem algumas colmeias que a gente vai ver. Então é um Pantanal Alto. Estamos em pleno mês de fevereiro e ainda está seco. Mês de dezembro, que a gente colhia, geralmente a última coleta a gente em dezembro, tinha muita água. A gente não colheu agora este mês de janeiro, que secou um pouco, que abriu o tempo, né? Mas é Pantanal, aqui essa região, a região pantaneira, né? E é tudo propício à produção do mel, produção de madeira, produção de benefícios para toda a comunidade. E aqui no Pantanal as abelhas trabalham em outro ritmo. Elas extraem o néctar das flores nativas, das espécies que só esse bioma oferece. Flores que nascem depois da cheia, que resistem às secas e que aprendem a sobreviver junto com a água. E é essa origem que transforma o sabor. O mel ganha identidade, tem um toque mais amadeirado, carrega notas da vegetação pantaneira e ao mesmo tempo mantém aquela doçura equilibrada, profunda, que preenche o paladar. E não é só mel, é território em forma líquida. E o Catarino faz questão de nos mostrar como é o trato das abelhas por aqui. Então nós temos aqui algumas colmeias aqui onde iremos mostrar a nossa colheita de mel, como que a gente faz, tá? Daqui a gente vai para a indústria, onde é beneficiado o mel. Primeiro vamos fazer essa colheita, tá? Aqui está o apiário, né? Onde iremos fazer esse manejo aqui. Então a telha, a proteção, aqui nós tiramos a telha de cobertura, tiramos a telha, vamos ver se vai ter mel nesta melgueira. Estão trabalhando, as abelhas estão trabalhando, está com pouco mel. Nós estamos hoje, fevereiro, né? Dia 19 de fevereiro, olha só, então não, vou ver na caixa de baixo, olha, estão trabalhando, pouco mel, né? Essa aqui ainda não está bom de colher. A caixa melgueira da indústria vai para a indústria esse aqui. E esse aqui é do apiário. Então nós temos aqui. Então a gente colhe, limpa bem, traz para cá e deixa ser alveolada na colmeia. Esse aqui está com três colmeias aqui, né? Então vamos abrir, vamos ver se nós colhemos no mês de outubro, novembro aqui. Vamos ver se tem algum mel, só para mostrar para vocês. Isso aqui são as abelhas que estão mais fortes, então elas são bem defensivas. Aí, esse favo aqui tá bonito, aí. Só que é mel aí, ó. Ainda estão trabalhando aí, né? Isso é um mel, ó, outro aqui. Já tem mel que vai esperar colheita do ano que vem, agora no mês de maio, junho. Aí, são favos que estão bem trabalhado, né? A coleta, quando o mel tá maduro, tá bonito, então a gente tira 2 favos aí, desses aqui, coloca, e esse aqui faz a abelha não, aí, isso aí vai para casa do mel, né? Então a gente faz isso, aí devolve os cachilhos com cera, de preferência cera alveolada, né? E para elas tá
Então, aí a gente já vai pôr no carro, né? Onde a gente vai para casa de beneficiamento, vamos beneficiar. A colheita é feita desse jeito. E depois dessa verdadeira aula de manejo com as abelhas, o Catarino nos leva para conhecer um outro lado da história. O lado onde ele une o apicultor ao químico, o produtor ao empreendedor. E é aqui que o mel já beneficiado ele ganha uma forma final. Mas não para por aí. Outros produtos oriundos da atividade apícola também ganham vida. Própolis, pólen, mel composto, derivados que carregam ciência e tradição no mesmo frasco. O que antes era flor e néctar, agora ocupa prateleiras com propósito e valor agregado. E claro que a gente foi lá conhecer tudo de perto. Eu estou chegando aqui na loja do seu Catarino, onde a gente conheceu lá a produção dele, para conversar com ele, porque o seu Catarino ele não se contentou só em produzir o mel, mas também tem uma loja, né? Já, há quanto tempo já a loja, seu Catarino? Já está. A Biomídia está com 27 anos, já nós estamos na atividade e graças à ajuda do SEBRAE, do SENAR, né? da nossa Secretaria da Agricultura aqui de Várzea Grande, a gente está conseguindo aos poucos registrar toda a regulamentação da produção apícola. A gente sabe que existe toda uma burocracia, as dificuldades de montar um empreendimento como esse aqui. Como foi para o senhor essa ideia de empreender, de sair lá do campo, de ser um produtor, para ter um lojista, ter uma loja que você chega a ter o contato direto com o seu consumidor final? Por que o senhor resolveu partir para isso? Em questão às vezes, de se manter qualidade, se manter um produto com qualidade, então você tem que produzir. Porque se você como intermediário ou você como comprador, você recomendar uma marca, então você tem que ter essa origem da produção até chegar ao consumidor. Então a gente preocupa com isso, essa questão da qualidade dos nossos produtos. A gente tem, Mato Grosso, assim, até nisso o Mato Grosso é privilegiado, né? Esses 3 sistemas que a gente tem aí, o Pantanal, o Cerrado, né? E a nossa mata amazônica, então a gente tem uma diversidade de produto. Você vê a característica nossa aqui, é um mel mais escuro, né? Um mel mais claro, então aí você vai ver a florada, a influenciação da onde? Da florada. Por exemplo, já mostramos aí, ó, esse aqui é um mel com favo, tá? Então esse aqui é do Cerrado, é um mel mais claro. Já do Pantanal já é um mel mais escuro, tá? A umidade, você vai observar que o mel do Pantanal a gente deixa de produzir, a gente começa, quando é a nossa produção, por exemplo, que a gente começa, geralmente começa em julho, de julho até dezembro são a época, então é uma época de seca, então é um mel, a gente chama mel mais seco, isto é, a umidade no equilíbrio lá de 16%, 17% de umidade, né? Se a gente colher agora, por exemplo, dezembro, janeiro, aí esse mel já vai lá para 19, 20, né? E com isso fez com que a gente, como químico, a gente buscar meios de como eu vou fazer para a gente ter um produto com qualidade, tirar como eu consigo ter um aparelho, uma máquina que eu possa fazer essa tirada de água desse mel, né? Nós fizemos um investimento agora numa máquina que tira a umidade do mel, tá? Eu posso agora colher o mel o ano todo. Se a gente ter florada, geralmente a florada nossa aqui é mais, começa lá em junho, julho, né? Começa a ver até antes, dependendo do fluxo de água no Pantanal ou Cambará. Sim. Cambará, mês de maio, junho, começa a florescer. E a principal, no Pantanal, a principal florada, que dá muito mel, o Cambará. E agora, no final do ano, a gente tem uma outra vegetal lá que a gente chama de pimenteira, que é a origem do círculo de água lá, e floresce em dezembro. Mas só que é um mel mais úmido. E aqui a gente tem o pólen. Explica o pessoal o que é o pólen. Então, o pólen é o gameta masculino da flor, né? Onde as abelhas pegam, é daqui que transforma. O pólen é transformado em geleia real, onde serve de quê? De alimento para as larvas e para a rainha. A rainha não come mel. Quem come mel são o quê? Os zangão só, né? E as operárias. E aí a gente vai ver o resultado disso aqui, o quanto é importante um alimento para nós, tá? Fonte de proteína e fonte de hormônios para nós, homens, para a próstata, para as senhoras aos 40 anos, usar isso aqui para problema repositor hormonal natural, né? Na colmeia, a rainha é geleia real,
que sai daqui, sai Eles do pólen. utilizam o pólen para fazer a geleia real. Eles fermentam. Como que acontece? As operárias traz da natureza para a colmeia, esse nutrizes pega, deixa fermentar, faz esse trabalho de transformar o pólen em geleia real, que vai alimentar. Aí as nutrizes fazem o trabalho de distribuir para cada larva, né, e alimentar a rainha. Tá? Então é um alimento assim, muito, muito mais perfeito, isto é, mais completo, pois 16 aminoácidos, não existe outro alimento com tanto aminoácido como o mais completo, como a geleia real. E aqui, ó, o senhor tem os própolis. O que o própolis tem? Por que eles têm cores diferentes? Então, são propriedades diferentes também, tá? Então, nós aqui no Pantanal, um dos vegetais vermelhos, vamos começar do vermelho para o verde e para o comum, né? Então, eu tenho lá, o único vegetal vermelho que eu tenho na região do Pantanal, e aqui no pé da serra eu tenho bastante, a sangra d'água e o jatobá. São 2 vegetais vermelhos, que também são excelentes como adstringente, como anti-inflamatório, tá? E para completar, como a produção é pequena, eu trago do Nordeste, lá do mangue. Eu não sei o nome científico, eu não me lembro do nome científico desse vegetal lá do mangue, né? É o rabo de bugio que fala. Então eu trago um pouco de matéria-prima do Nordeste, tá? Para completar o nosso... Ele é extraído da onde, o própolis, para vocês entenderem? O própolis, ele é uma resina que as abelhas tiram do broto, tá? Da planta, ou de uma sangria, por exemplo, o jatobá. Nossa, aqui o jatobá, quando chega na época da chuva, ela como fosse uma sangria. Sim. Então as abelhas vão lá e pegam. Tá? Por exemplo, a sangra d'água. A sangra d'água levando o broto, elas roem o vegetal, saem, aí eles pegam e trazem para aqui. Eles trazem para comer, para aqui. Para evitar algum tipo de infecção, contaminação, algum tipo de contaminação, ou para lacrar. Tem um buraco grande, vão lá e lacra esse buraco. Com o própolis. Com o própolis, né? No caso do verde, o verde é outro que é a predominância do alecrim. Ele realmente fica verde. E nós temos um vegetal, aqui no Pantanal, é o guanandi. Ele dá um aroma especial, semelhante ao alecrim, tá? Muito bom, ele é mais rígido, mais duro. Eu sou muito curioso, eu como químico, então eu peguei uma vez um pedacinho dessa resíduo dela e pus na língua. Assou toda a minha boca, então tão forte, tão cheiroso, quando você abre a colmeia no campo, você sente aquele... O aroma, o cheiro. O aroma, o cheiro, muito cheiroso. E a mesma coisa é o alecrim. O alecrim predominância em Minas Gerais. Pelo clima, pelo ambiente, pela serra. Então, é um produto diferenciado. Tem uma pesquisa muito boa, assim, avançada, no sentido de tratamento do rins renal, hemodiálise, tirando gente de hemodiálise. Só que a dosagem é grande, parece que é 50 ml diário, então uma dose bem grande, tem que ter esse acompanhamento médico, essas coisas tudo. E aqui nós temos o própolis comum, que é um própolis mais resinoso, um própolis mais pegajoso. É o tipo do própolis que predominância lá aqui no Pantanal tem esse faveira. A faveira da classe semente, que é sucupira, né? A sucupira, eles pegam também isso aí, dá um própolis mais escuro, mais pegajoso, tá? Então, são características que a gente for ver para fazer estudo, meu Deus do céu. Vocês viram, pessoal, tem o mel, as abelhas, elas trazem muito mais só que alimento, tem muita coisa de saúde, é um remédio natural, né, extraído ali do campo, e pessoas como o nosso amigo aqui, que faz esse trabalho fantástico ali na sua propriedade. Independente de você ter terra ou não ter terra, não precisa ter terra, para você ser apicultor não precisa ter terra, basta você ter essa parceria com os produtores. E assim, por outro lado, para quem está na área da pecuária, a abelha não ataca gado. Eu tinha a história do meu pai que dizia, esse nem falava abelha, falava marimbondo. Marimbondo ataca cavalo, mata cavalo, né? E ela é algo assim, muito salutar para o ambiente, como polinizador mesmo da grama, se você for pecuarista, né? Do ambiente em si, ele faz isso. E para os agricultores, Mato Grosso é o celeiro do mundo em questão de alimento, né? Para os fruticultores, é outra área, no caso do Mato Grosso está começando na área de fruta, né? É a abelha, gente, para a polinização, dá um fruto mais
bem formados, sem defeito, sementes, né? A gente tem a nossa Universidade Federal aí com um trabalho muito bom. As universidades particulares, as universidades estaduais também têm um trabalho muito bom na área da agronomia, na área da biologia, com a abelha, na questão de polinização. Então, só faz bem, a abelha só faz bem. O José Catarino começou na química dos livros, mas foi na química da vida que ele encontrou o propósito. Entre fórmulas e colmeias, ele entendeu que transformar não é só reagir substâncias, é transformar pessoas. Foi um dos pioneiros da apicultura em Mato Grosso. Ensinou produtores, abriu caminhos, mostrou que era possível viver da doçura que nasce do trabalho e do respeito à natureza. Hoje, cada frasco de mel que sai daqui carrega mais que sabor, carrega conhecimento compartilhado, carrega a coragem de quem começou quando quase ninguém acreditava, carrega o Pantanal e carrega o futuro. Porque, no final das contas, o que ele produz não é só mel, é oportunidade, é renda, é preservação e é exemplo. E enquanto houver flor no campo e gente disposta a aprender, a história do Catarino vai continuar voando. Intervalo rapidinho, na volta tem receita da semana. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Conclusão de um dia igual a esse, talvez te remeta ao futuro. Eles estão sempre um passo à frente, né? Próximo simpósio é garantido, eu vou estar lá. Por quê? Porque eu quero estar um passo à frente com eles. Eu sei que eles propõem, é possível, é o futuro, entendeu? Eu tenho que estar junto. 12º Simpósio Nutripura. Quando a gente virou família, cresceu em mim um amor tão grande que eu quis virar gigante só pra proteger vocês. Aí eu entendi que proteger significa cuidar de cada detalhe, pra gente aproveitar cada momento. E no Sicredi nós temos seguros que dão suporte pra gente viver com tranquilidade. O nosso gerente cuida de tudo. Esse também é gigante. Papai, que segura! Seguros no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar. E para acompanhar aquele churrasco do fim de semana, a receita de hoje é simples, prática e deliciosa. Brócolis gratinado com molho branco, uma combinação cremosa que fica perfeita com o acompanhamento do seu churrasco. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita especialíssima para acompanhar um churrasquinho no domingo. Vamos fazer um brócolis gratinado com molho branco. Dá para fazer qualquer outro legume, mas brócolis e couve-flor são sem dúvidas os meus preferidos. Eu já tenho aqui uma panela fervendo e nós vamos colocar um pouquinho de sal nessa água. E aí a gente vai colocar o brócolis inteiro, a cabeça de brócolis inteiro. E aí assim, se você gosta do brócolis, da couve-flor, o legume que você estiver usando bem macio, você cozinha um pouco mais. Se você gosta dele mais tenro, é coisa de 3 minutinhos aqui. Enquanto esse brócolis está cozinhando, a gente vai fazer um molho branco. Molho branco é um clássico, uma receita que todo mundo tem que ter em casa. Serve para inúmeros preparos. E a base dele é a mesma, sempre. Então eu tenho aqui uma colher de manteiga, para uma colher de manteiga, uma colher de farinha, meio litro de leite. Eu vou colocar aqui meia cebolinha picada e um dentinho de alho. A gente só tá dando uma murchadinha na cebola e no alho, eu não quero que frite. Eu já vou vir com a farinha e vou mexer bem. Agora a gente vai dar uma cozinhada nessa farinha aqui.
Vou baixar meu fogo. A gente cozinha bem essa farinha, porque senão você já deve ter comido aí algum molho branco na sua vida que dá aquela sensação de que que tem gosto de farinha, possivelmente porque a farinha foi mal cozida. Agora eu vou trocar o meu pão duro por um fouet e vou adicionar o leite. O leite sempre em temperatura ambiente, porque senão vai empelotar. Mas se o leite estiver em temperatura ambiente e não estiver morno, você não empelota. E se porventura acontecer de empelotar, bate no liquidificador, tá tudo certo. Agora a gente vai temperar aqui com sal. Eu coloquei sal na nossa água, né, que tá cozinhando o brócolis, para ele já ficar temperadinho. Vou colocar também um sachêzinho de caldo de legumes. E vou pegar aqui atrás a noz moscada que eu esqueci e é importantíssimo ter noz moscada no molho branco. Esse molho aqui a gente tá usando então para fazer esse brócolis que a gente vai encher de queijo ainda, vai gratinar, vai ficar uma delícia. Isso aqui com churrasquinho olha, o acompanhamento perfeito. O nosso brócolis já tá ótimo. Eu vou escorrer ele agora, tirar da panela. Vamos escorrer bem essa água. Por que eu peguei um refratário bem parecido com o tamanho do brócolis? Se eu pego um refratário largo, por exemplo, eu poderia colocar os pedaços? Poderia, mas eu acho tão bonitinho ele inteiro. E por que eu tô usando esse refratário bem pequeno? Para não ficar espalhado aquele molho, e aí às vezes você come uma parte muito ressecada porque não tem molho, uma parte de baixo já com um pouco mais de molho e aquele molho foi pro forno e acabou ressecando. Então usem um refratário do tamanho mais próximo que vocês encontrarem para ficar bem suculento, bem gostosão. Eu vou pegar cubos de mussarela. Agora a gente vai virar com cuidado, né? Para esses queijinhos ficarem todos aí dentro. E vou colocar esses que ficaram aqui para fora. A gente vai encaixar eles aqui dentro também. Sem esquecer de mexer o molho para que ele não queime. Esse molho requer muito cuidado, muita atenção, porque é leite, né? E aí o leite acaba formando aquela nata embaixo e aí queima muito rápido. Só tem que cuidar na hora de salgar, porque além da gente ter colocado o caldo de legumes, a gente tá usando queijo e eu ainda vou colocar bastante parmesão em cima para gratinar, que tende a ser bem salgadinho. Então tomem cuidado com isso. Agora a gente vai vir com esse molho aqui dentro do nosso refratário. E aí a gente vai começar colocando aqui nos cantinhos para esse molho ir entrando literalmente aqui dentro do meu brócolis. Vamos colocar aqui então bastante parmesão. E agora forno bem quente, como eu já disse, por 10 minutinhos só para gratinar esse queijo. Põe em outra forma, porque como a gente tá usando essa forma de vidro e tá bem cheio, provavelmente vai estar borbulhando na hora de tirar, é fácil se queimar. Gente, 10 minutinhos com o dourador ligado. Vamos ver como ficou o nosso brócolis gratinado. Isso aqui é elevar o status social do brócolis. Isso aqui você leva pra mesa assim, olha, fumegando. Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo final de semana, até mais! O agro é produção, é conhecimento, mas também é união, representatividade e visão de futuro. Hoje você viu como a logística ela influencia diretamente a competitividade do nosso agronegócio. Conheceu a história de um pioneiro da apicultura e ainda aprendeu uma receita deliciosa. Se você está aí assistindo pelo YouTube, já aproveita para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. E você que acompanha pela TV no SBT, obrigado aí pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau! Programa Isso é Agro. Oferecimento IMAC, PREM, Programa de Reinserção e Monitoramento. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.